Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Primeiramente, o intuito de eu estar gravando esse testemunho é para que essa mensagem chegue a mais e mais corações, mais e mais vidas, somente nesse momento difícil a qual nós vivemos, para que as pessoas saibam que Deus estará conosco em todos os momentos, cuidando, guardando e livrando. Gostaria de iniciar esse breve testemunho sobre a minha vida lendo uma palavra, que em Salmos 124, versículo 2, somente a parte A do versículo 2. Uma passagem que fala muito ao meu coração e tem tudo a ver com o que eu estarei dizendo aqui, que diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, louvado seja Deus, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Se eu e você fizermos uma retrospectiva das nossas vidas, a gente vai fazer essa mesma pergunta. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado durante todo esse período, com certeza nós não estaríamos aqui hoje. Mas Deus, pela tua infinita e bondade e misericórdia, nos concedeu vitórias, para que assim o nome dele fosse glorificado. Eu fui uma pessoa que foi criado em um lar evangélico. Quando eu tinha por volta de 11, 12 anos, no início da minha pré-adolescência, por alguns motivos familiares, morávamos aqui em São Paulo, fomos morar no interior de São Paulo, na cidade de Barra Bonita. E o que aconteceu ali? Sabemos que todas as coisas, em todas as coisas, tem propósito de Deus nas nossas vidas, né? E nós indo para aquele lugar, eu hoje penso e medito que naquela época São Paulo era um lugar, e como é ainda nos dias de hoje, era um lugar muito violento, um lugar muito perigoso. E nós não tínhamos uma estrutura familiar, né, boa para aquele momento. E Deus quis que nós saíssemos aqui de São Paulo e fôssemos para o interior, uma cidade pacata, uma cidade tranquila, e ali nós fomos criados tranquilamente. Porém, nesse período que eu cheguei ali de 11 a 12 anos, na minha pré-adolescência até os 17 anos, foi um período que eu me afastei dos caminhos do Senhor. Não que eu viesse a praticar coisas erradas, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui de curtir os prazeres mundanos, mas por um motivo ou por outro eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas é importante nós sabermos que tudo na nossa vida tem um propósito, tudo na nossa vida tem o tempo de Deus. Chegou um momento no início da década de 90 que a minha avó, ela estava enferma. E nós soubemos da notícia, ela morava aqui em São Paulo, e nós precisaríamos voltar para São Paulo. Foi nesse período que nós voltamos para São Paulo e que Deus começou a mudar totalmente o curso das nossas vidas, principalmente da minha, né? Voltamos para São Paulo, ficamos morando ali em São Paulo, juntamente com a minha avó, e dali nós começamos a construir a nossa vida, né? O que acontece? Passado esse tempo, esse período, eu comecei a receber convites para ir para a casa do Senhor. E uma pessoa convidava, outra pessoa convidava, eu nunca me interessava em ir. Até que uma pessoa chegou para mim, me convidou, e eu acabei indo. E olha só como que são os propósitos de Deus, né? Meus amigos me convidavam, eu não ia. Chegou uma jovem, e eu na verdade estava interessado naquela jovem. Ela me chamou, e eu falei, agora eu vou. Fui interessado naquela jovem, mas eu não sabia do propósito de Deus na minha vida, né? Não era para que eu viesse ter, né, uma relação com aquela jovem, mas sim que eu viesse ter uma relação, né,
de proximidade com Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E ali no início da década de 90, comecei a dar os meus primeiros passos no Evangelho. Lembrando que desde criança, mesmo afastado dos caminhos do Senhor, eu lembro de minha mãe sempre falava isso. Eu lembro de alguns detalhes que pessoas chegavam até ela e diziam: essa criança, esse menino vai ser usado por Deus. Deus tem uma obra grande na vida dele através da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Talvez você tenha promessas de Deus. Talvez tenha promessas que você nem se lembra mais, que você perdeu a esperança. Mas saiba de uma coisa: Deus é fiel para cumprir a promessa na tua vida. E foi assim que aconteceu. Comecei a ir para a igreja, ali no ministério, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E ali comecei a dar os meus primeiros passos. Logo em seguida, com 17, 18 anos, eu me batizei e me membrei naquela igreja. E ali foi onde eu comecei a dar os meus primeiros passos. Voltando para o testemunho, o que aconteceu comigo, o grande livramento a qual Deus me fez, foi na década de 90 mesmo, no ano de 95. Eu tinha entre 19 e 20 anos, 19 anos, não tinha 20 anos completo. Estava trabalhando em uma metalúrgica de pequeno porte, no bairro de Itaquera, zona leste aqui de São Paulo. Como acredito que ainda aconteça, eu trabalhei em outras metalúrgicas que tinham essa mesma rotina. Como acontecia, provavelmente acontece em alguns lugares. Final de semana, principalmente de sexta-feira, a gente fazia uma troca de funções. Então, uma pessoa saía de um setor, ia para outro setor e sempre fazia essas trocas de funções para nós termos um melhor conhecimento, né, das ferramentas a quais nós estávamos usando. E aconteceu um dia, numa sexta-feira, né? Muitas das vezes também coisas acontecem na nossa vida por distração, por brincadeira, por falta de vigilância também, né? Eu muito jovem, e o pessoal ali naquela brincadeira, naquela bagunça, trabalhávamos com peças automotivas. Então, o que acontece? Eu estava fazendo o meu trabalho, o rapaz falou para mim: ó, vou te dar esse aparelho aqui e você vai lá fazer essa peça aqui, você vai trabalhar com essa peça, né? Então eu falei: não, normal, tranquilo, eu vou lá e faço isso, né? Quero aprender também. Mas só que na ânsia de aprender, eu não me certifiquei que aquela peça ela estava apta para ser usada. Era uma peça, uma retífica. Quem trabalha em metalúrgica, quem trabalha com essas questões automotivas vai saber do que eu estou dizendo. Ela é uma retífica, é como se fosse uma mini lixadeira. Ela tem um disco de fibra e ligada no compressor, então ela tem uma velocidade razoável, né? E é um disco de fibra. E tinha umas estruturas lá que precisava tirar uns pingos de soldas. Aí tudo bem. Eu peguei esse aparelho, fui até aquela peça e fui ali tirar aquelas pingos de solda, aquelas rebarbas. Conforme eu peguei aquela retífica, apertei ela e coloquei, a hora que eu coloquei sobre a estrutura, ela explodiu. E quando ela explodiu, eu confesso que eu não senti nada. Eu senti um impacto tão forte, assim, como se fosse uma pancada no queixo, mas eu não senti dor. Mas deu uma pancada tão forte que eu não senti dor. Só vi quando todas as pessoas vieram para cima de mim. E quando eu olhei a minha camisa, eu estava com a camisa branca, estava toda ensanguentada. E quando eu olhei na bancada de ferramentas, eu vi um dente com raiz e tudo inteiro, um dente inteiro com raiz e tudo em cima da bancada. E quando eu coloquei a mão na boca, assim, os meus dentes estavam todos balançando, moles, né? Aí eu só me recordo quando eu acordei em uma clínica. A empresa me levou para uma clínica particular, né? E quando acordei naquele lugar, passado alguns dias, acordei naquele lugar, os médicos vieram falar comigo, as enfermeiras,
e eles me disseram assim, ó, seu caso é o seguinte, esse disco de fibra, ele bateu debaixo dos seus lábios, tem até uma cicatriz aqui, ó, debaixo dos seus lábios, e pegou sobre os seus dentes e lançou os seus dentes para fora. E por esse lugar ser muito úmido, não vai ser possível dar anestesia. Então você vai levar os pontos sem anestesia. Foram 14 pontos. Mas pela dor que eu estava sofrendo, e eu vi ali eles tirando aqueles pedaços de fibra com a mão, assim, com a luva, tirando pedaço por pedaço, limpando para não ficar nada, né? Os pontos eram de menos. Aí, o que acontece? Eu via o médico conversando com as enfermeiras, eu estava consciente, né? Não estava anestesiado. Ele conversando, como eu estava com a boca levando ponto, não estava podendo falar, o médico falava para a enfermeira e falava assim, nossa, que sorte teve esse jovem. Só tinha uma chance dele não ter acontecido coisa mais grave com ele. A chance que ele teve é que os dentes deles eram perfeitos, não tinha sequer uma cárie. A pancada foi muito forte, mas sustentou. Porque se esse disco tivesse pego na garganta, em qualquer outro lugar, seria fatal. Foi muita sorte. E eu ali não podendo falar, mas no meu subconsciente eu falava. Não foi sorte, foi a mão de Deus na minha vida. Ah, se não fora o Senhor ao meu lado naquele momento. Ah, se não for o Senhor ao meu lado naquele momento. Deus poupou a minha vida. E o nome de Deus foi glorificado, né? Então, para que as pessoas saibam que nada é por acaso, né? Tinha as condições ideais, eu tinha os dentes perfeitos, mas nada disso me salvaria se não fosse a mão de Deus naquele lugar. O impacto foi tão grande que os estilhaços foram parar, era um galpão, os estilhaços foram parar no teto, né? Foram estilhaço para tudo que é lado. Foi uma pancada muito grande, mas o Senhor me guardou. O Senhor me livrou. Porque Ele tinha um propósito na minha vida. Aquilo que Ele cumpriu lá atrás, Ele vem cumprindo na minha vida. E creio que ainda tem muito mais para se cumprir. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sirvo ao Senhor no Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, como presbítero. E o Senhor, pela tua misericórdia, né, mesmo com as minhas muitas falhas, mesmo com os meus muitos defeitos, Ele tem com a tua misericórdia me usado. E eu aqui estou para te dizer que da mesma maneira Ele pode fazer na tua vida. Qual é o teu problema hoje? O que você tem passado que tem te deixado preocupado? Tem te deixado entristecido? Confia no Senhor, que as promessas deles vai se cumprir na tua vida. E você irá, assim como eu, glorificar a Deus. Testemunhar que só Ele guarda, que só Ele livra, e que só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, é um simples relato, né? Para muitos pode parecer coisa simples, mas para mim é de fundamental importância. Deus me livrou e continua me livrando, continua me guardando, e é assim que Ele quer fazer na tua vida. Você está guardado sobre as mãos do Senhor. É Ele que te guarda, é Ele que te protege. Então, fique com essa mensagem. Salmo 124, a parte A do versículo 2. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Então, todos os momentos, tanto nos momentos difíceis como nos momentos bons, o Senhor está conosco. Fica com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Amém.